mesa redonda já terminou há pouco tempo. E a pergunta fica no ar. A verdade ainda conta? Temos aqui 3 dos participantes. Branco de Fátima, Gisela Gonçalves e Heller Prior. Obrigado por estarem presentes. Vamos continuar? Cá entre nós, a verdade ainda conta na comunicação política ou é só mais uma ferramenta como outra qualquer? A verdade conta e contará sempre. A grande questão que nós temos que nos colocar, por um lado, é o que nós percebemos como verdade, porque como já se foi falado no nosso encontro, na nossa mesa redonda, nós vivemos numa era de pós-verdade, onde as emoções e as convicções pessoais tendem a ter mais peso do que propriamente, na formação da opinião pública, do que propriamente os factos, mas por outro lado, especialmente quando nós falamos que somos, de certa forma, profissionais da comunicação, responsáveis por ajudar a formar a opinião pública, a verdade tem que contar e tem que contar para nós acima de tudo. Sim, se nós pensarmos no âmbito do discurso institucional dos meios de representação, e particularmente os média, são os únicos mediadores confiáveis que existem no espaço público. Se nós retirarmos os meios de comunicação desta variável na comunicação dos políticos com os cidadãos, bom, então a manipulação fica inteiramente nas mãos dos atores políticos. O que nós verificamos, de facto, recentemente, é que a verdade começou a ser eclipsada, pulverizada nos debates que são travados nas redes sociais, de onde passaram a emergir, enfim, narrativas alternativas, mesmo àqueles acontecimentos fácticos que nós verificávamos que eram minimamente objetivos. E no debate político passou a ser mais relevante e mais estratégico essa disputa de narrativas pelo viés emocional, do que propriamente uma discussão mais ideológica, mais centrada em políticas públicas, mais centrada em dados minimamente factuais. É uma questão que logicamente faz todo o sentido, porque na realidade, apesar da verdade ser absolutamente fundamental em uma democracia, se os eleitores estiverem a formar a sua opinião e o seu sentido de voto através de estratégias de manipulação e de desinformação, logicamente que a democracia que necessita de informação e necessita de informação veraz, confiável, para que os indivíduos tomem as suas posições a partir de propostas minimamente racionais e factuais. E a verdade hoje em dia está muito ameaçada pelas disputas de narrativas que essencialmente emergem das redes sociais. Daí dizer-se que nós vivemos em um mundo de pós-verdade, em que a verdade é relativizada. Ela conta, mas ela é colocada em um segundo plano, porque as emoções, de facto, são o ponto mais nevrálgico das batalhas políticas contemporâneas. Sobretudo emoções negativas, medo, ressentimento, indignação, ódio ao outro, ao ponto de se falar em polarização afetiva. Ou seja, as opções dos eleitores estão muito mais focadas na rejeição ao outro lado do que propriamente numa escolha racional sobre o seu campo. Eu acrescentaria ou realçaria um dos pontos que os colegas já realçaram, que é a importância da verdade ser monitorizada pelos meios de informação. O problema é que, pelo menos no caso português, que é um caso paradigmático, na Europa, de acordo com alguns barómetros, os portugueses são daqueles que confiam menos nos meios de comunicação social. E isso não significa que não procurem informação. Procuram em outros suportes que não são os ditos meios informativos, jornalísticos, o que provoca a existência de muitas verdades polarizadas, que trabalham essas narrativas do medo, do ódio ao outro e que dão alguma opacidade à vida em democracia. As pessoas, quando não têm confiança nas suas fontes de informação, vão também confiar menos nas instituições, vão confiar menos nos partidos políticos, vão confiar menos nos governos, e isso pode ter consequências muito, muito negativas para a vida em democracia. Mas a verdade tem que continuar a ser defendida. E como dizia o professor Branco, para um profissional de comunicação, seja um jornalista, seja um comunicador profissional, ao serviço de um partido político, de uma instituição política, a verdade tem que ser um valor norteador da sua atividade. A mentira sempre existiu na política. O que mudou nos últimos anos, que a tornou mais perigosa ou mais aceitável?
A mentira sempre existiu na história da humanidade. Não há ser humano sem mentira. A verdade é essa. Agora, se nós tentarmos pontuar o que aconteceu, o diferente, o que nós temos de novo nessa história é justamente a introdução, digamos, na nossa dieta midiática, na maneira como nós nos relacionamos com o real, de um conjunto de novas tecnologias que mudaram a maneira como nós nos relacionamos com a realidade e a maneira como os políticos transmitem um conjunto de informações para os cidadãos. Antigamente, o que nós tínhamos, nós voltarmos aí 20, 30, 40 anos, era que os políticos dependiam da comunicação social, dos médias de referência, para poder se comunicar diretamente com a massa dos leitores, a comunicação de massa. Nesse novo modelo comunicacional baseado em redes de comunicação, o político ele consegue contornar as mediações tradicionais e dialogar diretamente com o eleitorado ou com o cidadão. Obviamente que isso tem pontos positivos e tem pontos que são negativos. Se nós pensarmos no positivo, pequenos políticos, partidos alternativos que não fazem parte do mainstream, eles também conseguem, em larga medida, falar com o cidadão e disputar o seu espaço, porque também nós queremos parlamentos plurais, nós queremos sociedades que são plurais, e a pluralidade ela também se expressa através dos partidos. Por outro lado, isso faz com que quem antes tinha a responsabilidade de definir o que é informação verdadeira, credível e a maneira como que essa informação fosse transmitida para a sociedade, que era sobretudo os jornalistas, os médias de referência, agora acabam por ficar em outro plano, porque o político consegue falar para os seus através das redes sociais. As redes sociais têm por base algoritmos que são opacos, nós não sabemos muito bem como que eles foram construídos e a maneira como que eles impulsionam determinados conteúdos e não impulsionam outros conteúdos, a maneira como que essa informação é enquadrada. Ou seja, no fundo, essa relação que o ser humano estabeleceu com um conjunto de tecnologias digitais, especialmente as redes sociais, a internet, o telemóvel, alterou a maneira como que ele percepciona a realidade e a maneira como os fatos são transmitidos para ele. O Alexandre Coiré, ele tem uma frase muito interessante. Diz que a mentira é tão velha quanto o mundo, ou pelo menos quanto o homem. Como o professor Branco dizia, o homem desde sempre mentiu. Mentiu porque é mais cómodo, mentiu por prazer, mentiu para enganar o outro. Então a novidade aqui, se colocarmos a discussão no âmbito político, não é que os políticos mintam. A verdade e a política sempre tiveram uma relação de conflito. Hannah Arendt, já nos anos 60, fala sobre esse aspecto. Em um ensaio intitulado Verdade e Política. Hannah Arendt estava preocupada nessa altura, isto é que é interessante, com as modernas técnicas de manipulação dos factos, em que ela dizia, os meios de comunicação parece que vão ter um papel predominante. Logicamente, ela estava a falar dos média tradicionais. Também temos muitos exemplos históricos em que a mentira foi instrumentalizada através de média tradicionais. Na conferência eu dei um exemplo, aqui posso dar um outro. Nos anos 50, na Guatemala, há um líder político, o Arbenz, que é destituído por campanhas de desinformação nos meios de comunicação internacionais de que estaria a construir, a ser financiado pela União Soviética e a implantar o comunismo na Guatemala. E porquê é que isto aconteceu? Porque o Arbenz estava a retirar terras que não estavam a ser utilizadas pela American Fruit Company, uma companhia de produção de sumo na América Central, por isso é que aqueles países eram denominados Repúblicas das Bananas. E o Arbenz queria expropriar essas terras dessa empresa americana. A empresa contrata um senhor chamado Edward Bernays, o pai do spin, o pai das relações públicas. E foi o Bernays que, através dos média tradicionais, criou essa narrativa de que era necessário combater o comunismo na América Central. Isto levou à intervenção da CIA e à destituição de um presidente legitimamente eleito e uma abertura de uma crise durante décadas naquele país. Então, assim, a mentira sempre foi utilizada politicamente e, em alguns casos, utilizada de forma legítima. Pode-se mentir para ludibriar o adversário em tempos de guerra, para fins legítimos. O que nós temos hoje em dia é uma relativização dos factos, uma relativização da verdade, porque o espaço público é inundado, é saturado de narrativas alternativas. Não só na política, também na ciência. Temos o crescimento de teorias conspiratórias, de um negacionismo científico. Há aqui um ponto, não é?
enquanto as mentiras ou a desinformação matava as democracias, isso não era visto como se fosse um problema. Quando nós tivemos a Covid-19 e percebemos que a desinformação e as mentiras também podem matar pessoas, de facto a nossa sociedade, o espaço público, passou a olhar para o tema da desinformação com outros olhos. Eu acho que aqui a principal mudança é que a verdade, que antes era um princípio estrutural das nossas sociedades em geral, mas também da democracia, hoje em dia é relativizado. Há aquela ideia de que, todos os políticos de facto são desonestos, todos mentem. Eu pelo menos voto em políticos que, através de uma outra explicação, não é corrupto, ou pelo menos fala dos temas que interessam à população. Ou seja, dizer a verdade em política passou a ser secundarizado e relativizado. E os políticos hoje em dia têm esta capacidade, através das redes sociais, de mentir, às vezes de forma despodurada, sem serem considerados desonestos, e mais, de enquadrar as narrativas dos meios de comunicação e mesmo os dados mais objetivos e factuais, como se fossem os meios de comunicação os produtores de fake news, os produtores de desinformação. E acho que esta é uma das grandes transformações da nossa sociedade, em que as plataformas digitais, as redes sociais, claramente são o campo comunicacional em que as batalhas se dirimem e em que há uma disputa, logicamente, pela narrativa, pelo controle da narrativa. O controle da verdade, não é? Das verdades que querem que fiquem mais visíveis. Mas as verdades, eu diria que hoje já não há só uma verdade, há várias verdades, exatamente por causa este ecossistema digital que tornou tão fácil mentir. A verdade é essa, é que hoje em dia as redes sociais e o facilitismo do uso dessas redes sociais tornou mais fácil manipular, sem muitas vezes dar a cara, não é? Antigamente era preciso dar a cara, era face a face. Agora é a arte da manipulação nas redes sociais. Mas, na verdade, e como dizia o Branco e bem, a mentira faz parte da vida em sociedade. Nós, nas nossas relações interpessoais, temos que mentir. Se não mentirmos, vamos dizer tudo o que pensamos do colega, não havia vida em sociedade. Nós temos todos em luta, não é? Em guerra, ou zangados uns com os outros. Mas quando nós transpomos isto para a vida política e para a vida, sobretudo, dos governos e da governação, eu já não creio que possamos fazer essa leitura tão emotiva do que é verdade e se pode haver verdade, não é? Ou se pode manipular a verdade. Há aqui várias dicotomias que nós temos que ter em consideração quando discutimos conceitos normativos e morais, não é? Por um lado, temos a questão da comunicação política e da comunicação pública. Em período de propaganda, tudo vale, costuma-se dizer, não é? É ir à luta e vence o melhor. Mas será que é assim em tempos de comunicação pública, em tempos de governação? Será que é possível admitir que os governos mintam aos seus cidadãos, àqueles que os elegeram, sobre os factos, sobre como é que está a decorrer a implementação de políticas públicas, sobre os erros que são cometidos, etc. Nós temos exemplos muito concretos na nossa vida recente, de Portugal, por exemplo, o caso da comunicação de crise do governo no período das enchentes de fevereiro. Foi fevereiro, não foi? Janeiro, fevereiro. Foi fevereiro. Nós sabemos que foi uma gestão bastante catastrófica, a própria gestão da comunicação do governo nessa época, não é? Por um lado, porque não deu a atenção necessária ao caso, desde o primeiro momento, não é? E depois porque tentou disfarçar a sua própria dificuldade em gerir um caso tão problemático, não é? Ao não admitir a má gestão da crise, está também a mentir nas suas competências, não é? E o cidadão, nesses casos, está mais atento, eu penso. Vai exigir mais prestação de contas, vai exigir uma ação de facto de gestão de crise, de gestão da catástrofe. E é nesses casos que nós vemos que a mentira não vai ser suficiente para gerir problemas que nos afetam diretamente enquanto cidadãos na nossa vida do dia-a-dia. A mentira aí, ou a omissão, ou o disfarce das competências, já é considerado uma ofensa moral.
portanto, nós temos que ver sempre qual é o contexto da análise que fazemos. A comunicação política é um campo muito vasto, mas a mentira, de facto, eu voltava ao início do meu discurso, tornou-se cada vez mais difícil diagnosticar a partir do momento em que as redes sociais fazem o seu trabalho, e o seu trabalho é, de facto, de amplificar as manipulações. Obrigada. Enquanto docentes e investigadores formam pessoas para trabalhar nesta área, como é que se explica onde está a linha entre a estratégia e a manipulação? Se me permitem começar desta vez. Bem, eu penso que se pode fazer a pedagogia para a ética e para a resiliência ética, que era um dos conceitos que a professora Anca trouxe na sua comunicação inicial esta manhã. De facto, nós, enquanto cidadãos e enquanto profissionais de comunicação, estamos constantemente a enfrentar dilemas, não é? E eu penso que é desde o início dos próprios estudos especializados em comunicação que o aluno, o estudante, deve ser colocado face a cenários e face a estes dilemas e problemáticas que lhe podem surgir e que vão surgir, de certeza, durante a sua atividade profissional, não é? Onde é que se coloca, como é que se consegue educar ou, pelo menos, fazer a pedagogia da prática ética, que é a sua questão? Eu penso que através de discussões em sala de aula, para começar, não é? Eu penso que nunca como hoje foi tão urgente discutir o que é considerado ético e não ético, o que é manipulação e o que é boa prática, trazendo para cima da mesa exemplos concretos, como dizia há pouco o professor Helder, nas questões de comunicação política, há muitos exemplos de manipulação e de falta de ética na comunicação, mas também trazendo para a sala de aula uma análise concreta de diferentes teorias morais que podem ajudar a perceber o que é um comportamento ético. E essa discussão não é só teórica, não é? Nós no nosso dia-a-dia, estamos sempre a ser confrontados com esses ideais normativos a alcançar. Eu gosto sempre também de dizer um aspecto que às vezes os alunos não entendem logo no início. Ser ético pode ser uma estratégia. Isto é polémico, claro que sim. Eu vou defender uma comunicação desta organização, deste político ou desta instituição como sendo ética, como uma estratégia positiva para gerir a sua reputação. Se é estratégico, será que é mesmo ético? Eu acho que sim. Porque se nós colocarmos a nossa análise, o nosso enfoque também na perspectiva do cidadão, dos públicos que são atingidos pela comunicação dessa instituição ou desse governante ou desse político, nós podemos ter a certeza que a reputação é um valor tangível, é um valor que vai trazer, e neste caso a reputação de ser uma pessoa ética, com uma conduta ética nas suas decisões, etc. Isso vai trazer um capital simbólico fortíssimo que pode diferenciá-lo dos outros, da concorrência e da competição, seja ao nível empresarial, seja ao nível político. E, portanto, não é só defender a ética enquanto princípio moral, mas também a ética como um valor tangível da reputação, da própria imagem da organização, do partido político, e que, obviamente, quando nós, relações públicas, gerimos reputações, temos que encontrar essas alternativas de justificação das estratégias que queremos convencer o nosso assessorado, ou o nosso CEO, ou o nosso político a defender. E é por aí, é nessa discussão e nessa análise crítica das opções discursivas, das opções narrativas que o agente tem para defender o seu ethos profissional e organizacional. A professora Gisela fala aqui de aspectos interessantes. É realmente possível construir uma imagem pública com base na ética como virtude. Isso pode ser feito no âmbito da própria propaganda política de um modo eminentemente legítimo. Enquanto docentes, enquanto profissionais,
Nas minhas disciplinas, e particularmente em comunicação política, os alunos são sempre desafiados a fazer um trabalho de grupo em que consiste em uma campanha de comunicação. E, logicamente, aquilo que se espera é que utilizem as ferramentas e as técnicas que aprendem ao longo da disciplina e que são passadas através de autores e de técnicas históricas, mas, logicamente, que o façam dentro de um contexto favorável à democracia. A comunicação política, como campo de estudos que nós a conhecemos, só é possível em um ambiente democrático e preservando o respeito à factualidade, à objetividade, à verdade. O que não significa que não se possam fazer campanhas agressivas, não se possa utilizar o medo como emoção que é determinante em campanhas eleitorais, não se possa apelar à indignação dos cidadãos por razões legítimas em um contexto democrático. Então as coisas são, na realidade, as estratégias de propaganda e as técnicas de comunicação pública e política, elas, logicamente, são possíveis e visíveis em um ambiente democrático. E também nos compete a nós, enquanto docentes e investigadores, logicamente, passarmos este contexto em sala de aula. Todavia, depois coloca-se aqui um dilema. Quando se vai trabalhar em uma assessoria política ou quando se vai trabalhar para um partido político, logicamente os atores políticos estão mobilizados em resultados, em vencer eleições, em obter resultados eleitorais. E aqui é às vezes mais eficaz recorrer à desinformação ou à manipulação estratégica e às campanhas negativas. Então, logicamente que o profissional também tem que ter o seu código, não é? O seu código de deontológico e deve preservá-lo. Embora isso em comunicação política e sobretudo em estudos de propaganda seja difícil. Vários estrategas políticos se notabilizaram por fazer campanhas negativas. O Roger Stone, por exemplo, que trabalhou na campanha do Nixon, ele dizia, o pior que pode acontecer é ignorar-te. O pior que nos pode acontecer em comunicação política é que nos ignorem. Essa máxima é hoje muito visível nas batalhas das redes sociais, em que o valor dos conteúdos é medido por engagement e por visibilidade e não tanto pela veracidade em si. Essa questão que vocês colocam, ela toca de maneira muito íntima no papel que a universidade tem na sociedade. Nós temos que pensar que a universidade, principalmente a universidade moderna, ela, ao mesmo tempo que ela forma profissionais para trabalhar no mercado, para ganhar a vida, ela também forma cidadãos. São cidadãos que exercem uma profissão e são profissionais que, sendo cidadãos, exercem essa cidadania em diferentes níveis da sociedade, dentro da comunidade, desde o voto, a participação em alguma associação, na maneira como se confronta com os diferentes problemas que vão surgindo ao longo do tempo. E aqui há duas dimensões que são importantes de ser pontuadas. Os outros colegas já mais ou menos falaram sobre isso. A ética ela pode ser treinada. E ao ser treinada significa que eu preciso estar diante de fenômenos para que eu aprenda a reagir sobre esses fenômenos. E aqui a universidade tem um papel importante, porque nós não nascemos éticos. Nós aprendemos a ética ao longo da nossa vida. É um processo de aquisição de uma determinada competência, de um determinado saber. Então, a universidade tem esse papel importante de fazer com que, de maneira laboratorial, experimental, cada estudante possa, ao longo do seu percurso, se confrontar com um conjunto de experiências de maneira visceral e que possa aprender a se posicionar diante desses contextos. Mas, obviamente, o docente também é um espelho para esses estudantes. Então, é possível também que as próprias práticas institucionais estejam calibradas eticamente, porque as pessoas percebem quando as diferentes instituições se comportam de diferentes maneiras dentro dos seus procedimentos regulatórios, desde a maneira como um exame, uma frequência é marcada, a maneira como as notas são lançadas, são publicadas, se um docente é mais próximo dos alunos ou é menos próximo, se ele acha que um determinado docente foi mais, digamos, ético ao distribuir a atenção que ele deu para a turma ou não. E a nível institucional também, esses procedimentos seguem os padrões que são eticamente comprometidos
comprometidos. Hoje, se não me falha a memória, a UB já tem uma comissão ética e isso prova esse comprometimento que a instituição tem com essa questão, e isso se reflete porque o aluno pensa nisso, o estudante pensa nisso. Pode parecer que não, mas ele pensa, existe uma comissão de ética na Universidade da Beira Interior, existe isso, existe aquilo, existe esse patamar, eu posso recorrer desta forma. E isso tudo forma a mentalidade desses estudantes que nós vivemos num contexto, numa sociedade que valoriza os procedimentos éticos, que valoriza a ética enquanto prática cotidiana. Bem, por fim, a última pergunta. Qual é a coisa que a investigação já aprovou, mas que a maioria dos profissionais lá fora ainda não percebeu? Essa é uma excelente questão. Alguma coisa que a investigação já provou que os profissionais lá fora não perceberam. Eu acho que a investigação ela já provou que vale a pena ser ético, que vale a pena acreditar na verdade, que vale a pena estabelecer a ética como um princípio de trabalho, que isso vai trazer para o nosso linguajar cotidiano que vende. Ser ético, ser verdadeiro, sobretudo numa sociedade em que há, digamos, uma erosão da confiança dos cidadãos nos veículos de comunicação, na política tradicional. Muitas vezes nós tendemos a falar nos estudos do jornalismo que o bem que um veículo de comunicação tem maior é o seu compromisso com a verdade, é a sua marca, é o valor da sua marca, é saber que aquele órgão de comunicação é confiável. Ou seja, nós temos aqui um arcabouço teórico e empírico muito vasto que prova que ser comprometido com a verdade é uma mais-valia para os veículos de comunicação, para os políticos. Se cria uma mentalidade em torno, eu posso confiar nesse veículo, nesse jornalista, nesse político, ele realmente está do lado da verdade, doa quem doer. E eu acho que muitas vezes os profissionais ainda não perceberam isso. E é onde nós muitas vezes nos confundimos essa ideia de persuasão e manipulação. É uma pergunta interessante. Haverá algo que eu acho que é relevante e que já está, enfim, historicamente demonstrado, mas que continua a ser ainda muito eficaz em política e particularmente em comunicação política, que é a ascensão de movimentos messiânicos, aqui muito associados aos movimentos populistas. Há vários exemplos, historicamente está demonstrado que os populismos, sejam de esquerda ou de direita, têm uma difícil relação com a democracia liberal. Quando chegam ao poder, normalmente minam determinados princípios que são fundamentais na democracia liberal. O respeito pelas minorias, a ideia de que se governa, se foi eleito por uma maioria, a ideia de um povo heterogéneo e que se deve governar para os de dentro com um discurso de desconfiança em relação àqueles que vêm de fora, hostilizando grupos minoritários. A democracia liberal pressupõe, justamente para que a democracia não se converta numa maioria, o respeito aos direitos das minorias. E culturas autoritárias, normalmente quando estão nos poderes, enfraquecem o sistema das instituições tradicionais, os partidos políticos da oposição, e têm um discurso muito crítico em relação aos meios de comunicação social. Ou seja, historicamente nós já percebemos de facto que este tipo de movimentos são contrários a muitos dos princípios fundamentais da democracia liberal, mas continuam a ser movimentos em ascensão e extremamente eficazes do ponto de vista da comunicação, promovendo uma cultura, a ideia de um Messias, alguém que vai resolver de forma simplista, milagrosa, todos os problemas que afetam as nossas sociedades. Normalmente com um discurso redentor, não é? A ideia de Jesus Cristo que se sacrificou por nós, ou de um messianismo guerreiro, não é? Sou eu sozinho contra o sistema, um David contra Golias. Isso continua a ser, do ponto de vista comunicativo e político, muito eficaz, embora do ponto de vista histórico nós saibamos os riscos que este tipo de movimentos acabam por trazer para a democracia. Eu acho que isto já está suficientemente demonstrado, okay, com muitos dados relevantes sobre essas ameaças, mas que talvez a nossa sociedade ainda não tenha assimilado. Está demasiado zangada com o sistema para compreender. Essa questão, o que é que a investigação, a academia já percebeu que os profissionais ainda não, é uma questão realmente muito, muito interessante, e vocês estavam a fazer essa questão e vem-me aquela ideia à cabeça de que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, ou vice-versa, e aqui aplicado, os profissionais são de Marte e os investigadores, os académicos são de Vênus, não é?
Eu acho que a academia já demonstrou há muito tempo que somos todos do mesmo planeta. Não, somos todos de Vênus ou somos de Marte, somos todos da Terra. E que os investigadores conseguem trazer para a prática profissional leituras que, no ritmo da profissão, no ritmo do dia-a-dia do profissional, são difíceis de fazer. Porquê? Porque o profissional tem mais tempo para refletir sobre o que se passa na sociedade, sobre as relações de poder e da simetria que existem nas relações sociais, tem mais tempo para analisar estes fenómenos que temos estado aqui a falar, de verdade, para verdade, desinformação, populismo, etc. E, com isso, ajudar, no fundo, a perceber a vida em sociedade e em democracia. E, portanto, o que o investigador traz para esta questão da vida em sociedade é, de facto, esse tempo para refletir sobre as boas práticas profissionais, não é? Falávamos de ética há pouco, sobre o que é uma boa prática profissional, sobre o que é manipulação, o que é persuasão, sobre o que é exigível aos meios de comunicação social, aos jornalistas, aos profissionais, para que a vida em sociedade e em democracia seja, de facto, uma vida saudável e não corramos o risco de estragarmos, porque, como dizia o outro, a democracia pode não ser perfeita, mas é o melhor que temos até aos nossos dias. Muito obrigada aos três e por nos escutar até aqui. Até à próxima. Este podcast foi produzido pela turma do primeiro ano de mestrado de Comunicação Estratégica, Publicidade e Relações Públicas e a turma de Marketing na disciplina de Assessoria de Comunicação. Obrigado. Obrigada. Obrigada a nós. Foi um prazer.